Marcos, bem-vindo aqui na edição das 18. Esse é um tema, estatais, rombo das estatais, que você acompanha há muitos anos. Queria uma avaliação sua global das estatais, mas um foco também sobre qual a chance dos Correios conseguirem, de alguma maneira, serem saneados nesse atual modelo que a gente vê que está sendo proposto. Ana, obrigado pelo convite, prazer estar com você, né? Obrigado aí. Eu acho que é de uma tristeza com o país imenso o que está acontecendo, né? Quer dizer, a gente assistiu à degradação da gestão das estatais nos anos 2000, né? E na década passada. Teve um trabalho muito importante de recuperar as empresas estatais, né, que foi feita no governo Temer, né, de botar governança, botar risco, fazer a lei das estatais. Olha, não dá para nomear o líder partidário de ontem, né, o político assim, tem que ter critérios, tem que ter gestão de risco independente, tem que ter auditoria, né? O TCU tem ajudado muito nisso, com auditorias muito boas, né? E quando as estatais foram recuperadas, mudou de governo. E aí não é esquerda ou direita, tá? Isso foi um processo de 6 anos, né? A degradação veio de uma maneira impressionante em todas, né? Então, eu acho que é uma pena a gente estar assistindo. Isso vai custar caro para o país, tá? Vai custar muito caro. A dívida está muito grande. E o caso dos Correios, eu acho que, infelizmente, é paciente terminal, né? O modelo atual dos Correios não tem saída, né? Olha o tamanho do déficit do Fundo de Previdência. Olha os maus investimentos que foram feitos, né? O modelo operacional se paga? Não, não se paga, né? Ele consegue gerar receita e despesa compatíveis? Não, né? E aí inventaram essa saída marota, né, para o Tesouro não botar dinheiro diretamente nos Correios, faz esse empréstimo com aval da União, né, que é uma solução completamente estapafúrdia, né, que é uma maneira disfarçada da União botar algum dinheiro nos Correios, sem dizer que está botando dinheiro nos Correios e afetando as contas do setor público, né? E claro, né, acho que é uma pressão do setor privado fazer parte desse truque, né? O setor privado tem medo, porque o governo brasileiro, de novo, aí não tem esquerda e direita, né? Quantas vezes adiou-se pagamentos precatórios? Quantas vezes o governo brasileiro não pagou as suas obrigações, né? Ou muda as regras do jogo. Então, é claro, né, que apesar da pressão do governo para o envolvimento do setor privado tem muito medo, né? Então, se o governo quer salvar os Correios, põe o dinheiro. Agora, vamos enfrentar o problema assim. O Fundo de Previdência dos Correios é um problema? É. A gestão foi incrivelmente mal feita e o buraco é bilionário? É. Né? Os Correios têm um problema de gestão dramático? Tem. Tem regra para servidores que não param de pé? Tem. Tem um custo, né, que não é compatível com a receita? Tem. E se o governo quer bancar os Correios, que faça de maneira transparente, honesta, né? Olha, os Correios, a gente acha que esse modelo de gestão é bom, né? A gente vai pegar do orçamento, vamos tirar dinheiro da saúde, da educação, né? Da segurança pública e vamos subsidiar, né, o mal gerido plano de previdência dos servidores e o custo imenso dessa empresa pouco eficaz. Marcos, sempre que a gente é confrontado com esse tema, recebe como argumento: o mercado mudou, os Correios eram monopolistas, não são mais, estamos falando de um mundo diferente, com uma competição maior e tudo mais. Dado o fato de que esse governo não vai privatizar, como disse o ministro da Fazenda, que essa não é uma discussão do governo, ou seja, esse é um assunto teórico que pode ser feito no plano das ideias, mas na prática não acontecerá até o fim do ano que vem, quando termina esse mandato do presidente da República. E dependendo de quem assumir, será retomado ou não. Diante desses números, diante do fato de que não haverá privatização, o que fazer para tentar, pelo menos, estancar a sangria? Até que tem uma máxima no futebol que diz: olha, pra você voltar a ganhar, você tem de parar de perder.
Como é que para de perder? Olha só, eu não consigo imaginar alguém querendo comprar os Correios, né? Quem vai querer assumir esse negócio? Né? Ele vai dar um prejuízo, ele deu um prejuízo de quanto no primeiro semestre apenas? 4 bilhões de reais. Olha o fundo de previdência e o ônus que isso vai ter. Né? Olha o custo com os servidores e as regras que nós temos. Né? Eu não consigo imaginar alguém querendo comprar os Correios. Né? Não acho que privatização é viável. Né? Eu acho que os Correios deveriam ser fechados. Né? Não tem jeito. Monta um esquema inteligente de atender as regiões carentes com entrega de cartas e tudo mais, né? Sem cair nos vícios do atual Correios. Agora, a conta dos Correios vai ser muito maior. Olha o tamanho do buraco do Postales, que é o Fundo de Previdência. Olha a qualidade dos investimentos que foram realizados. Né? Você criou uma instituição, né? E não é a única, né? Mas que ela é a causa dos seus próprios problemas. E com as regras do jogo, então, não consigo imaginar a privatização dos Correios sendo bem sucedida. Acho que ninguém vai se interessar. Talvez algumas décadas ainda fosse um negócio mais rentável, né? Marcos, queria perguntar para você, por exemplo, a diferença entre Correios e, por exemplo, uma empresa do governo que dá lucro, Petrobras, mas que também já foi alvo de má gestão no passado. Quer dizer, há como blindar uma empresa no momento que ela dá uma virada dessas ingerências e da mudança de governos? Mas, Ana, a sociedade não quis isso. O Supremo não quis isso. Quer dizer, foi aprovada uma lei das estatais, exatamente para proteger as empresas estatais. Né? E teve ministro do Supremo que falou, olha, não. Essa regra vai valer mais tarde, mas não agora. Né? Então, você tem um problema grave, né? De gestão. Agora, o caso dos Correios é pior, porque é um setor que aí eu sei, a culpa, a concorrência, não sei o quê. É claro que você ser monopolista é muito mais fácil. Né? Se eu sou o único que trabalha com esse serviço e eu posso cobrar o preço que eu quiser, a vida é mais fácil. Né? E, de fato, o monopólio dos Correios acabou. Né? Deixou de ser aquele cartório que era. Mas você pega a Amazon, que é das empresas mais modernas do mundo, com logística incrível. Né? Tecnologicamente das mais avançadas. Olha o resultado financeiro da Amazon nessa parte logística. É ruim. Agora imagina isso numa empresa defasada, né? Com as regras dos servidores públicos do Brasil, né? Como os Correios. Né? E de novo, Ana, eu acho que as pessoas estão subestimando o tamanho da encrenca. Né? Estão falando do déficit que já chegou a 4 bilhões de reais nesse primeiro semestre. Olha, 4 bilhões é dinheiro em qualquer lugar do mundo. Né? Mas olha o que aconteceu com os fundos de pensão. Né? E isso não é um problema só. Agora, isso não é um problema só dos Correios. A gente está vendo aí a relação entre o Banco Master, por exemplo, e vários fundos de previdência, como do Rio de Janeiro. Né? Você tem um problema de governança da política pública, e é muito curioso isso, porque uma parte da política, dos intelectuais, que defendem o Estado, defendem a importância do poder público na gestão, e eu, enfim, ao contrário da lenda, eu acho que o setor público é um problema fundamental, né? Mas como descuidam da governança e das regras. Né? Não é possível o que está acontecendo com fundos de pensão de tantos setores. O caso dos Correios é mais grave, né? O problema é maior, mas ele é o grande exemplo de um problema disseminado. Marcos, a gente procurou, claro, o Ministério da Gestão, né? E eu queria te ouvir sobre a justificativa que eles apresentaram. Das 20 empresas que compõem a estatística fiscal, 15 estão registrando lucro em 2025. 11 apresentaram ao mesmo tempo lucro e déficit fiscal. E as outras 4, lucro e superávit. Nesses casos, o déficit, em boa parte, decorre de aumento de investimentos. E reitera o Ministério que, na maioria das estatais, o déficit decorre, em boa parte, de aumento de investimentos ou de pagamento de dividendos. Isso faz sentido? Não.
Os Correios não tiveram investimento, né? A EGPROM, né? Eu acho muito curioso quando você tem esse truque com as palavras, né? Não, a gente investiu. Então é o seguinte, se você investiu, vamos acompanhar o retorno do investimento ao longo dos anos e ver se o investimento se pagou, né? A Petrobras investiu imensamente, né, a partir de 2008. Né? Foram investimentos gigantescos com dinheiro dos brasileiros. Né? Qual foi o resultado daquele investimento? O que deu certo? Passadena foi um investimento. Né? Aquele investimento foi bom ou não foi bom? Né? Essa falta de transparência e avaliação técnica, né, e truque de palavras que dificulta a sociedade acompanhar o que está sendo feito com dinheiro público, né, revela um descaso, né, e uma incapacidade de gestão, né, impressionante. Então, vamos lá. Me diz aí quais foram os investimentos, quanto gastou, qual é a taxa de plano esperado, qual é o plano de resultados, né? E vamos acompanhar, e o TCU tem feito um trabalho muito bom nisso, né? Acompanhar ao longo dos anos se o dinheiro que foi gasto valeu a pena ou não. Agora, se não, tem que responsabilizar os atuais gestores. Muito bem, quero agradecer ao Marcos Lisboa, ex-presidente do INSPER, por nos atender nesta noite de sexta-feira. Marcos, muito obrigado e bom fim de semana.